Querendo ou não, gente, nesse momento, todo ponto é válido. E a gente não tá conseguindo nenhum, né? Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre América Mineiro e Santos. O Santos foi derrotado por 2-0. Mais um jogo onde o Santos não joga tão bem e nos raros momentos em que tem boas jogadas ali, a bola insiste em não entrar, né? A gente teve um lance no primeiro tempo do Jean Lucas, por exemplo, onde o goleiro do América fez uma boa defesa. O goleiro do América ontem fez boas defesas também. No segundo tempo acho que no primeiro tempo ainda, inclusive, teve um chute do Lucas Lima também cruzado ali, que ele também defendeu na pontinha da luva. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Bom, a nossa situação, ela tá cada vez mais complicada na tabela. Antes da gente falar do jogo em questão, vamos falar da nossa situação na tabela. Porque o Bahia empatou com o Vasco, que são dois adversários nossos ali que estão brigando também diretamente contra a gente. E o América, nosso adversário de ontem, é um adversário que também tá brigando com a gente ali, né? O América, antes do jogo de ontem, ele era lanterna do campeonato e ele deixou de ser lanterna porque venceu a gente. Se a gente não consegue vencer esses jogos de 6 pontos, esses jogos contra os nossos adversários diretos, fica cada vez mais difícil sair da zona de rebaixamento. Ontem, da mesma forma como foi na rodada anterior, bastava apenas um empate para a gente conseguir sair do Z4. É claro que isso é muito pouco, porque o Santos precisa fazer ainda nesse campeonato, né? Mas seria melhor do que nada. Seria melhor, por exemplo, se a gente tivesse conquistado o empate ontem, conquistado o empate na rodada passada, já seriam 2 pontos aí que, enfim, faria uma grande diferença. Porque, querendo ou não, gente, nesse momento, todo ponto é válido. E a gente não tá conseguindo nenhum, né? Nenhum. Como eu disse para vocês, Bahia e Vasco empataram, então seria mais uma rodada perfeita para o Santos fazer a parte dele, fazer o mínimo para conseguir sair, dar uma respirada, aliviado e tirar essa pressão de, meu Deus, estamos no Z4. Mas não conseguiu. Não conseguiu. E por que esse resultado não veio pra gente? Porque o América venceu por 2-0, já que, como eu disse para vocês, o América era o lanterna do campeonato até então, não vinha jogando bem os seus jogos, não marcava gols assim, né, com tanta facilidade como marcou ontem, não marcava 2 gols em um único jogo há muito tempo. Então, por que o América fez 2 gols ontem? Por que o Santos não conseguiu fazer nenhum? Tá, vamos começar então do ponto que o Santos não fez um bom jogo, nem individualmente, muito menos coletivamente, né? Os jogadores do Santos ontem estavam bem abaixo. E como eu disse pra vocês, nos vários momentos bons que o Santos teve no jogo, ou a bola foi na trave, ou o goleiro do América defendeu. Para isso, a gente não viu o América com essa vontade toda de vencer. Eles fizeram o que precisavam, foram eficazes nos lances que apareceram propícios a eles ali, né? Tanto um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, com falha da nossa defesa. Lembrando, estávamos jogando ali inicialmente, né? Com 2 zagueiros e o Joaquim fazendo o papel de lateral. Mas no segundo gol que a gente toma, o Joaquim, ele estava fazendo o papel de zagueiro. Então nós tínhamos 3 zagueiros ali e ainda assim nós tomamos o gol. Então o Santos ontem teve erros defensivos, o nosso meio-campo, mesmo lotado ali, ele não conseguiu trabalhar muito bem, nem no primeiro nem no segundo tempo. A gente tinha ali Jean Lucas, Lucas Lima, Ricon e o Rodrigo Fernandes. O melhor mesmo ali foi o Jean Lucas e o Ricon. Os outros dois, o Lucas Lima muito abaixo mesmo. O Lucas Lima, ele faz tempo que não joga o que ele vinha jogando, né, antes da extensão de contrato dele. Então, assim, o Lucas Lima precisa aparecer mais nos jogos. O Rodrigo Fernandes também precisa voltar a ser aquele volante que a gente viu chegar no Santos. Faz muito tempo que ele não faz um bom jogo também. O Rincon ali, ele tá fazendo a parte dele, acabou de chegar, tá, enfim, entrosando ainda com o time, mas enfim, jogou bem ontem. O Jean Lucas foi o melhor mesmo. O Jean Lucas ontem, ele foi o melhor do Santos em campo, pra ser mais exata, mais clara pra vocês. Foi o melhor jogador do Santos, ele tentou, ele finalizou, ele, enfim, tentou dar passe, ele buscou a bola, ele marcou. Então, o Jean Lucas ontem foi o melhor jogador do Santos, que tentou alguma coisa mesmo. Os demais jogadores ali estavam muito abaixo, muito abaixo. Vale também fazer uma certa ressalva ao Dodô. O Dodô ontem, o Dodô é um jogador que já passou pelo Santos, a gente já conhecia ele, e ele também já conhecia o Santos, mas é um jogador muito raçudo, né? Isso a gente pode falar do Dodô, é um jogador que
não desiste da jogada ali, independente de qual seja. Então, esse é um ponto positivo também. Mas, de qualquer forma, o Santos precisa de mais, né? O Santos precisa de muito mais. No segundo tempo ali, o Furt entra, o Soteldo entra, o Patati entra. E a gente começa a melhorar um pouco no ataque. O Soteldo faz as jogadas individuais dele. O Furt consegue se aproximar mais do gol, coisa que o Marcos Leonardo não vinha fazendo ainda, né? Porque, enfim, jogando sozinho também lá na frente, gente, vamos combinar, né? Se a bola não chega com qualidade, não dá pra culpar o Marcos Leonardo. Mas, de qualquer forma, o Furt entrou ali e ajudou a dar essa sustentação que o Marcos Leonardo precisava no ataque, embora o Furt apareceu muito mais do que o Marcos Leonardo no jogo. De qualquer forma, com a entrada do Soteldo, o Santos melhora um pouco, né, nessa parte de como chegava no ataque. Chegou com um pouco mais de qualidade, tanto é que teve uns minutos ali que o Santos conseguiu empilhar umas 3 chances seguidas de gol, mas a bola não entrou. Depois o Soteldo acaba fazendo caquinha, é expulso. E, enfim, né? Eu confesso que, assim, é difícil você criticar o Soteldo, ao mesmo tempo é fácil. Porque eu entendo a ira do Soteldo. Tinha acontecido uma falta em cima do Marcos Leonardo que o Voaden não marca e 5 segundos depois ele dá uma falta contra o Santos a favor do América. São faltas, assim, bem parecidas, inclusive. Então, é de se esperar que o jogador em campo veja isso acontecendo, perdendo o jogo por 2-0, sabendo da situação do time na tabela, perca a cabeça ali e, enfim, fale o que não deva. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter um pouco mais de psicológico forte para que isso não aconteça. Porque, assim, esquentar a cabeça do jeito que o Soteldo esquentou, ser expulso às vésperas de mais um jogo importante, que agora a gente vai enfrentar o Cruzeiro. É um jogo difícil, mesmo sendo em casa, vai ser outro jogo difícil. No momento que o Santos está vivendo, não pode. O Soteldo entra em campo e muda totalmente o jogo do Santos. Então, o Soteldo hoje é uma das peças mais importantes do Santos, mesmo jogando só o segundo tempo. Então, quando a gente olha para o próximo jogo, um adversário difícil, como foi, por exemplo, o Atlético Mineiro na última rodada, e a gente não teve o Soteldo naquele jogo, e a gente não vai ter o Soteldo diante do Cruzeiro. Então, assim, são pontos, são coisas, momentos específicos do jogo que acaba, enfim, complicando muito a situação do Santos. O Soteldo, ele precisa ter um pouco mais de cabeça, não é a primeira vez que ele é expulso por reclamação, ele já havia sido expulso uma vez, né, na volta dele, inclusive, eu acho, ele foi expulso, mas de qualquer forma, o time precisa ter um certo controle ali mental também, porque as coisas, gente, não serão fáceis. Não adianta a gente começar a criar aqui uma historinha de contos de fadas que tudo vai melhorar. Não tá tão fácil assim pra gente e não vai ser fácil. As coisas só vão ficar mais complicadas e se a gente ficar perdendo o jogador por bobeira, como a gente perdeu, por mais razão que o Soteldo tenha de reclamar de uma falta em cima do Marcos Leonardo ali, que realmente foi falta e o Voaden não deu, ele precisa ter a cabeça no lugar, assim como todos os demais jogadores, porque a gente não pode ficar perdendo jogador por bobeira. Principalmente jogador tão importante quanto o Soteldo. Enfim, próximo jogo, então, diante do Cruzeiro. E o Aguirre, então, vai ter 10 dias para treinar o time, já que a gente vai ter uma pausa no campeonato, né? A gente só volta a jogar no dia 14, numa quinta-feira, se eu não estiver enganado. Diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro. Esse é o nosso próximo jogo. 10 dias, eu acho que é tempo suficiente pro Aguirre dar ainda mais a cara dele pro time conseguir melhorar o mínimo, pra, enfim, conseguir buscar pontos. Porque hoje cada ponto é importante. 1 ponto é importante, 3 pontos ou melhor ainda. Mas a gente precisa vencer. A gente precisa vencer, porque a nossa situação tem sido, se complicando cada vez mais na tabela e a cada jogo que a gente joga é um jogo a menos, entendeu? E se a gente continuar pecando diante de adversários que estão ali brigando com a gente no Z4, na parte de baixo da tabela, vai ficar extremamente complicado. Extremamente complicado porque são esses jogos que a gente não pode perder. O nosso campeonato hoje é ali embaixo, então ganhar de América, ganhar do Vasco, ganhar do Bahia, do Coritiba, são os jogos que a gente não pode perder. Não podemos perder esse tipo de jogo. Não podemos. Enfim, gente. Comentem aí o que vocês acharam do jogo. E o que vocês esperam do Santos diante do Cruzeiro daqui 10 dias. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo mais ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!